Estou aqui hoje com a ilustre presença de Cláudio Dall'Acqua, CEO da Share Student Living. Cláudio, muito obrigado pela presença. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Pô, quem não conhece, a Share Student Living é um conceito super inovador, né? Que lá fora já é muito usado, mas aqui no Brasil não. Eu queria entender um pouco, Cláudio, como é que você chegou até CEO da Share? Né? Conta um pouco de onde você estudou e como você chegou até agora. Bom, Pedro, acho que essa é uma história um pouquinho longa, mas eu vou tentar resumir aqui para vocês. Eu sou engenheiro civil de formação. Eu estudei na Escola de Engenharia Mauá. Conheço. E comecei minha carreira em construção pesada, né? Da Escola de Engenharia Mauá, onde eu era estagiário da Gafisa e estava começando no segmento imobiliário. Eu pivotei para a Odebrecht, na época pela CBPO, Companhia Brasileira de Projetos e Obras aqui em São Paulo, e comecei minha carreira na construção pesada. Um programa de trainees bastante intenso, né, na época, e fiquei por quase 4 anos na Odebrecht, quando fui convidado por um amigo meu de faculdade, que tinha feito engenharia mecânica. É um grande investidor do mercado financeiro. E ele fazia, obviamente, paralelamente aos investimentos dele, incorporações imobiliárias, né? Montamos juntos uma pequena incorporadora imobiliária. Eu era um pouco mais o braço de trabalho, ele o braço capitalista da incorporadora. Foi onde eu comecei a me aventurar pelo mercado imobiliário e, de fato, fui começar a buscar as minhas formações complementares nesse mercado. Após alguns anos, poucos anos de incorporação, ele, de fato, migrou para o mercado financeiro e eu me vi empreendendo basicamente sozinho. Me uni com uma iniciativa familiar, né, que era uma construtora da família, e tentei levar um pouco dessa bagagem imobiliária para o lado empreendedor e empreender junto com meu pai. Foram quase 8 anos. E aí um grande aprendizado, né? Trabalho versus família. E depois, posso até comentar um pouco, mas enfim, depois de um certo período, eu falei, poxa, o meu caminho não é de fato aqui, o meu caminho de raiz é o mercado imobiliário e eu quero retornar. Coincidência ou não, neste momento, a Odebrecht estava montando em São Paulo a Odebrecht Realizações Imobiliárias, e eu fui convidado para retornar ao grupo, né? Nós começamos pequenininho, era uma salinha de 80 metros quadrados na Avenida Angélica, com um projeto na Cidade Jardim, né? E, de fato, tornamos a OR aí uma das maiores incorporadoras do país. Que legal. Num período aí de 8 anos e meio. Eu fiquei por quase 9 anos lá, e fui convidado para migrar para o Grupo Gereissati e estruturar a área imobiliária do Grupo Gereissati. Aliás, muito em função de um dos projetos da Odebrecht, que foi o Iguatemi Alphaville, que nós fizemos juntos, né? Onde a nossa relação começou ali a se estreitar. Depois foram mais quase 9 anos de Iguatemi, né? Muito trabalho lá dentro, convivendo aí um pouco mais com o segmento de shopping centers, né? Empreendimentos multiuso e até desenvolvimento urbano. A gente tinha uma grande área de desenvolvimento urbano lá dentro. E na minha saída do Iguatemi, no evento pandemia, onde os shoppings foram efetivamente abalados, aí, né? Shoppings fechados do dia para a noite, enfim, eu acabei saindo e migrando para essa iniciativa, que é uma iniciativa da Mitre, né? Da Nova Milano e da Água Santa. Um conceito novo que eu já tinha um certo conhecimento e familiaridade, obviamente não no nível que a gente tem hoje, mas que eu já tinha ali por outros canais visitado. A minha tese de mestrado em real estate, ela passou para o Student Living, né? Enfim, e coincidentemente a gente acabou migrando aí para esse desafio, né? Um desafio bastante novo. A nossa vida quase se cruzou em dois momentos aqui. Eu estudei na Mauá,
Não me formei lá, mas comecei lá. Bem depois de mim, com certeza. Eu não sei, mas E meu pai é 25 anos de Odebrecht, então eu conheço muito bem Odebrecht. Poxa, que maravilha. Então, ali foi o DNA, ele queria me levar para a construção, eu acho que eu tinha mais o DNA de mercado financeiro e decidi seguir essa linha. Mas como é que foi? Você começou numa empresa enorme, super estruturada, e você acabou indo empreender, né? Como é que foi esse primeiro passo, essa primeira tomada de risco? Eu acho que são dois mundos diferentes, né? Vamos lá. Acho que o primeiro foi o reconhecimento que a minha relação com a construção pesada não era a minha construção de paixão, né? Minha paixão estava muito mais ligada ao segmento imobiliário, né? E foi onde eu fui seduzido e fui migrar, né? Depois de 2 anos juntos com esse meu amigo, né? E na saída dele da companhia, veio um sonho em tentar levar para a construtora, que era do meu pai, um pouco do segmento imobiliário e das obras mais privadas e de logística e de infraestrutura, saindo um pouco a construtora do segmento de obras públicas, que na época ela estava com uma imersão muito grande. Então, eu brinco que assim, já na incorporadora, saindo da Odebrecht, que era muito estruturada, né, eu tive uma relação de desenvolvimento onde você tem que, de fato, sair para bater o escanteio e ir para a área para cabecear, né? Então, você acaba tendo uma visão muito mais global do que é a necessidade de uma companhia como um todo, né, do que efetivamente estar num segmento específico de uma área. Então, e aí eu brinco que a maturidade vem, né? Sim, você claro. aprende necessariamente muito, porque você tem que efetivamente botar a mão na massa e começar a desenvolver. E foram anos que eu brinco que a minha maturidade profissional foi muito fomentada, né? Eu tinha que buscar para o cliente, então eu tinha que atuar na área comercial, eu tinha que atuar na área técnica, né? Eu tinha que entender um pouco das questões financeiras, né? Eu brinco aí, controladoria, contabilidade, enfim, uma série de questões que são inerentes a uma pequena empresa onde você tem que dominar o dia a dia, né? Então, esse desafio foi muito interessante. A Odebrecht foi uma grande escola, desde o começo da carreira, né? Uma empresa que te dava autonomia, com uma filosofia de pessoas descentralizada, né? Muito estruturada, e que, de uma certa maneira, me criou um preparo base para começar a empreender, né? E eu tive a felicidade depois de retornar a ela, né? Então isso foi muito interessante. E como é que foi trabalhar com família? Que isso pode ser bom e pode ser ruim. Eu brinco que criou muito aprendizado, né? E eu acho que assim a gente teve a maturidade de trabalhar pelo período correto e sair na hora correta, e entender que os caminhos ali tinham uma intersecção pequena, né? O caminho do meu sonho, que estava mais ligado ao mercado imobiliário, vis-à-vis ao caminho da construção e das obras públicas, que estavam ligados mais ao tema do meu pai. Eu acho que a gente teve a maturidade de fazer muita coisa junto, fizemos mais de 40 obras em conjunto, passamos por logística, trouxemos metodologias construtivas para o Brasil, metodologias de fora, enfim, a gente teve uma série de iniciativas que foram pioneiras, pagamos o preço do pioneirismo, que isso é um preço importante, aí aprender cedo que todo pioneirismo tem um certo preço, né, em termos de investimento não só pessoal, mas investimento de fato de capital. E, de uma certa maneira, a gente soube conduzir a entrada e a saída, mas eu te diria que não é fácil, né? Tem que ter muita habilidade pessoal, interpessoal e muita razoabilidade durante todo o processo. Imagino. E Cláudio, você mencionou que você fez sua tese em Student Living, foi isso? Não, durante a minha tese de mestrado de Real Estate, eu fiz na HBS, um dos temas, né, e o tema de defesa do grupo foi um case de Student Living. Legal. Coincidência ou não, logo após a minha tese, 2 anos após, esse assunto começou a rondar e eu acabei chegando na Share.
E como é que está a Share hoje, né? Eu tenho um caso pessoal meu que eu fui estudar um semestre da faculdade, fui estudar na Espanha e eu senti falta, né, de uma estrutura. Eu estava olhando um pouco a Share, eu senti falta de uma estrutura onde você tem conforto, claro, mas segurança, né? Isso era muito importante para mim quando fui num país novo. E lá fora já tem uma cultura de você sair da sua cidade, da casa dos seus pais para estudar em outra cidade, você vai morar na faculdade, você vai morar num student living. Como é que você está vendo essa transição? Eu queria entender um pouco da Share e como é que você está vendo essa transição cultural no Brasil? Pedro, acho que a pergunta é excelente, né? Então, quando a gente olha o mercado de student living, ele é um mercado maduro nos Estados Unidos, ele é um mercado maduro na Europa, em alguns países mais do que outros, obviamente, e ele é um mercado iniciante no Brasil. Quando a gente sai, obviamente, da nossa zona de conforto, quer dizer, tem que sair de casa para estudar, a gente é obrigado a buscar uma solução de moradia e complemento de moradia, seja onde quer que a gente vá estudar, né? A Share veio justamente para atender essa dor, né? Então, o Brasil é um país que tem uma base estudantil de mais ou menos 8,5 milhões de universitários, é uma base extensa, dos quais aproximadamente 6 milhões são de estudantes presenciais, que não são EAD, e desses 6 milhões a gente tem uma base de quase 2, que são estudantes que, de fato, se mudam, né? O que a gente chama de mobile students. Essa dor do estudante, ela nasce não só com o estudante, mas nasce com a família, né? Claro. Então, a família quer acomodar esse filho, né, para um novo desafio, né, com segurança, né, numa localização adequada, né, preferencialmente num imóvel mobiliado, né, preferencialmente com acessibilidade e mobilidade, né, e, de uma certa maneira, dar as condições de contorno que ele teria próximo às condições que hoje ele tem em casa. Sim. Então, a Share veio para cobrir esta lacuna. E eu costumo dizer o seguinte, a nossa proposta vai um pouco além disso, né? A gente não quer dar só a moradia, a gente não quer dar só a mobilidade, o endereço, a localização e a segurança. A gente quer tornar o nosso estudante uma pessoa melhor. Então, a proposta da Share é uma proposta de gestão de comunidade. Legal. Além de gerir a comunidade estudantil que vai estar ali vivendo, né, com as mais diversas cabeças, com os diferentes cursos, né, aquele networking que é provocado lá dentro, a gente tem como pauta tentar desenvolver o apetite de carreira dessa pessoa. Quer dizer, o que é bom para você? Como é que é ser um advogado? Então, a gente provoca ciclos de palestras, a gente provoca desafios empresariais. Fizemos o último agora com o Itaú, né? Então, pegamos um case do Itaú, né, um final de semana na nossa unidade de Perdizes. Que legal. Né, e as pessoas foram resolver o case do Itaú. No semestre passado, nós fizemos um case com a Mitre. Foi um case do mercado imobiliário, né? E aí a gente tem propostas de aceleração de carreira. Por exemplo, no case da Mitre, 2 pessoas que se destacaram foram fazer estágio de verão na Share. Legal. Então, a gente tem uma proposta que a pessoa que integra essa comunidade Share e que vem aí de fora para estudar, de fato tem uma aceleração de maturidade, uma aceleração de vida, uma aceleração de carreira, e que essa experiência traga para ele algo a mais, Sim. que não só simplesmente está morando em um imóvel próximo à faculdade. É interessante que eu dei uma olhada nos imóveis da Share. Eu gostaria de ter morado durante a faculdade em qualquer um dos imóveis. Porque tem uma questão do lifestyle ali também, né? Tem academia, tem toda a estrutura, né? Sim, assim, é importantíssimo. Quer dizer, eu começo a dizer que a principal estrutura é a estrutura de estudo, né? Sim. Onde a gente tem salas de estudo, tem toda a parte digital que eles precisam, internet de alta velocidade, a gente tem impressoras, enfim, tem acesso a essa dinâmica de estudo para eles. Afinal de contas, a principal atividade deles é o estudo, mas, ao mesmo tempo, também a gente tem a academia, a gente tem atividades que a gente
atua ali na própria comunidade e que eles mesmos criam, né? Assim, um exemplo disso, nós tínhamos um estudante que era professor de dança. Então, ele promovia a aula de dança para outros estudantes. Então, essas atividades a gente vai fomentando dentro da própria unidade, né? A gastronomia, eles gostam de cozinhar junto, fazer seu churrasco, etc. E tal. E toda essa parte de área comum, ela está preparada para atender essa proposta. E quem arruma a bagunça toda depois? Veja, sim, essa bagunça ela é organizada, né? Acho que a gente tem processo para essas coisas, imagino, né? Então a pessoa, quando vai fazer seu churrasco, ela reserva a área, ela recebe limpa e ela tem que entregar limpa. Mas basicamente um aluguel de carro, né? Você recebe com o tanque cheio, você devolve com o tanque cheio. Então a gente fomenta, inclusive, esse viver fora de casa, né? Ou seja, se a cozinha é compartilhada, você tem que lavar a louça. Claro, comunidade. Né? Então, a comunidade, essa vida em comunidade, ela é fundamental. Então, a gente tem essas regrinhas da comunidade e a gente costuma dizer que a própria comunidade ali, com essa interação social, acaba se conduzindo e falando, pô, você deixou a louça suja, pô, você não quer ir lá e lavar? Enfim, então, essa dinâmica, ela acontece dentro da unidade. Pô, que legal. E eu queria entender um pouco mais do business da Share, né? Porque hoje eu sinto que vocês são o principal player, vocês estão vendo outras movimentações de mercado. Eu queria entender um pouco os números da Share hoje, como é que é número de prédios, número de estudantes morando e também um pouco dos grandes desafios para o futuro. Vamos lá. Como eu te disse, a gente tem uma base de estudantes mobile bastante elevada no Brasil, né? Sim. A gente começou, obviamente, por São Paulo. A nossa tese é estar próximo às principais universidades, né? Obviamente, com o conceito de mobilidade, com o conceito de segurança, etc. Hoje nós temos 5 unidades em operação, uma ao lado da USP, uma ao lado da SPM, uma ao lado do Mackenzie, uma ao lado da PUC, em Perdizes, e uma em Lajeado, que é uma unidade on-campus, ela é no Rio Grande do Sul, junto com a Univates, é a primeira unidade on-campus do Brasil, né? A nossa base de projetos em operação já são de 2.000 camas, né? E a gente tem hoje mais um projeto em construção e mais 7 em desenvolvimento. Esse universo gira mais ou menos aí em 4.500 camas em desenvolvimento no portfólio da Share, né? Já é um número interessante, né? A gente já tem um número expressivo, mas eu te diria que ainda é um número pequeno em termos de números de camas, dada a demanda que o Brasil oferece, né? Então, é de fato um segmento importante, né? Onde as camas que são de fato PBSA, né, Purpose Built Student Accommodation, que são desenhadas para isso, elas têm um número pequeno. A gente deve ter hoje no Brasil ao redor de 4.000 camas já desenhadas para esse modelo. E se a gente compara isso com um segmento fora do Brasil, por exemplo, Londres tem mais de 200.000 camas em operação. Só a cidade de Londres. Então, isso dá uma dimensão do gap que a gente tem, que é um gap enorme. E, obviamente, a gente quer preencher esse gap dentro de uma estratégia de proximidade das melhores faculdades, dos melhores cursos, né? E tentar atrair, de fato, os melhores estudantes, as melhores cabeças, né? E dando uma certa solidez aí à nossa tese. Isso é até uma curiosidade minha. Como é que é a escolha da localização, né? Olha, claro que você tem que estar perto de uma faculdade, mas você também tem que ter disponibilidade de prédio, né? E fazer todo o retrofit ou construir do zero o prédio. Como é que é esse processo todo? Acho que a primeira escolha passa por um alinhamento estratégico, né? Que, obviamente, aí o nosso conselho é guardião dessa tese de estratégia e obviamente, eu sou aí o veículo entre conselho e a operação, mas passa pela nossa estratégia e nasce pelas faculdades, sem dúvida alguma. Quer dizer, quais são as faculdades que são as faculdades que basicamente recebem alunos mobile? Obviamente é um pouco
Óbvio que a USP Sim. recebe gente de todo o Brasil, né? Obviamente a gente tem esses números aí mais apurados, mas dentro dessas faculdades que estão elencadas para receber o maior número de estudantes mobiles, alunos que possuem aí uma renda atrativa para poder entrar num processo como esse, que de fato é bastante competitivo. E aí a gente começa essa tese e, obviamente, a investigação do entorno, do local, da mobilidade, dos terrenos disponíveis. Até o momento, nós compramos terrenos e desenvolvemos em todos os casos. A gente optou por não fazer retrofit. E essa opção foi em desenhar o melhor produto para o estudante, né? E não reformar um produto que não necessariamente se adequava ao estudante. A gente conseguiu ganhar tração e velocidade, mesmo fazendo greenfields, né? O que foi uma coisa importante. Então, a gente conseguiu se posicionar muito rapidamente perto das melhores faculdades, com as melhores opções de terrenos disponíveis e desenvolver aí os melhores cases e melhores produtos. Você falou que fez no Sul, né? Fez o primeiro empreendimento dentro da faculdade. Você vê um espaço para isso crescer? Sem dúvida. Fora do Brasil, esse mercado on-campus também é um mercado bastante grande, né? A gente tem, obviamente, algumas conversas com outros grupos universitários, né, nesse sentido de promover algumas ações on-campus. Nesse caso, foi uma ação onde nós fomos provocados pela Univates, que sentiu essa dor, que sentiu que ela precisava ter uma unidade de student housing dentro do seu campus. Né? Hoje ela é nossa sócia dentro dessa universidade, dentro dessa unidade. E, sem dúvida, esse mercado que a gente chama de on-campus, ele é bastante grande. Eu vi que vocês fizeram uma parceria com a Intel, né? A gente também é muito próximo da Intel. Inclusive, eu sou mentor de um aluno lá e fui no campus outro dia e achei uma coisa fantástica. Acho que a gente está muito feliz com essa parceria com a Intel, por alguns motivos e algumas razões, né? Primeiro, pela iniciativa da Intel, o campus deles é fantástico. É incrível. Quem não conhece merece conhecer. Assim, é realmente uma investida impressionante. O segundo grande motivo é que isso passa pelo ESG, quer dizer, de uma certa maneira, Sim. São bolsistas, né? São pessoas que estão contribuindo para o desenvolvimento desses estudantes e, obviamente, aí dentro dessa parceria, a gente conseguiu dar o nosso tom de contribuição aí. Legal. Na parceria. Essa parceria ela se dá na USP, né? O campus da Intel é dentro da USP, e na nossa unidade da USP a gente está recebendo hoje cerca de 90 alunos do Intel nessa parceria. É uma parceria que deixa a gente bastante feliz. Pô, que bom. Acho que o nosso tempo está quase terminando, Cláudio. E a gente gosta de terminar mais com o lado pessoal, né? A gente gosta de entender um pouco o seu hobby, séries que você recomenda, livro, qualquer coisa aí que você faça no final de semana. Bom, para o lado pessoal, eu brinco aí que eu tenho 3 grandes paixões, né? Música, que legal. Gastronomia e kitesurf. Kitesurf? E kitesurf. Eu pratico há mais de 20 anos, comecei cedo quando isso chegou no Brasil e é uma paixão que eu tenho. E aí, aos finais de semana, sempre que eu posso, eu me desligo um pouco da cidade, vou para a praia, vou atrás do vento, como falam os kitesurfistas, e vou buscar o meu momento. O momento que eu literalmente desligo, não penso em nada, né, e dedico para o meu prazer. Gosto também, obviamente, de séries, mas eu digo assim, no momento livre, assim, música para mim pesa mais do que televisão e série. Pô, que bom. Cláudio, muito obrigado pela presença, obrigado por contar a sua história. A Exame está muito, muito grata. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a você e a todos aí. Obrigado. Obrigado.